Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu queria fazer esse ao vivo um pouco mais curto, tá? Porque, deixa eu explicar para vocês. O YouTube tem, me parece que um sistema de algoritmo que ele acaba. Se você tem vídeos muito grandes, obviamente ninguém assiste esses vídeos, então a métrica dele lá, a maneira dele avaliar isso, começa a atrapalhar o canal. Então, por conta disso, eu vou pegar aqueles vídeos, até porque não vale a pena ficar com um monte de vídeos de 1h30, 1h20, e eu vou realmente fazer uma edição, encurtar aquilo e botar só a parte que é mais importante dos vídeos, tá? Eu queria depois que o pessoal colocasse nos comentários se concorda com isso. E aí eu vou começar a fazer sempre isso. Eu vou deixar o vídeo ao vivo integral por uma semana, sei lá, 10 dias, e depois eu edito, aí ele é removido e volta um vídeo editado mais curto, apenas com a parte que a gente está conversando. Provavelmente todo bate-papo, uma série de coisas vão ser cortadas, tá? Então, e eu queria avisar também que em breve eu vou estar fazendo sorteio. O canal, assim que chegar em 10 mil, logo depois que ele chegar em 10 mil, eu ainda estou vendo como eu vou fazer esse sorteio, porque me parece que o YouTube já era proibido, né? Já não podia fazer sorteio. Agora o Instagram também está penalizando a pessoa que faz o sorteio. Eu tenho que ver como é que eu vou fazer esse sorteio. Se alguém tiver alguma ideia, fala aqui, tá? E vamos entrar no assunto de hoje porque eu não quero estender muito essa live. O que acontece? Eu, durante um tempo, fiquei usando o Coilhead propositalmente. Eu, inclusive, paralisei. Eu peço desculpas aos fabricantes de Juice que me enviaram Juice porque eu dei uma parada. E aí, o que eu fiz? O outro frasco eu não sei onde tá, mas enfim, eu peguei um líquido 6040, gastei todinho, tá? É um BR Liquid, tá? Foi todo. Um líquido 7030, eu usei esse líquido da Melo Vapor, também foi todo líquido. Eu tenho inclusive que fazer review. Esse líquido é bem interessante, tá? É um líquido de leite. Na verdade, ele lembra muito o Milkman. Lembra o Milkman. Tanto que lembra o outro da One Hit Wonder, né? Mas é bem interessante. Esse daqui é o Michigan Flake da BR Liquid, que eu gosto pra caramba. E é bem legal esse líquido. E tem um outro, enfim, um 8020, é um Ruthless, essa marca aqui. E aí o que eu fiz? Eu fiquei usando as Coilheads e fiz testes. E olha só, tá vendo? Gastei o Force, por exemplo, ó, um blister inteiro. As coils estão aqui, ó. Tá vendo? Um monte de Coilhead. Tem mais uma porção aqui, ó. E fui fazendo vários testes. Esse aqui foram os testes com Smoke, tá vendo? E ó, uma pilha aqui de Coilhead. E aqui tá um tanque que é o T4 da Sigley, aqui o Force da Vupur, e tem mais um outro aqui da Smoke. E aí, o que acontece? A gente sempre falou que o tamanho do furo era importantíssimo e que se tivesse um furo grande, o líquido de alta viscosidade passava. Só que eu comecei a fazer essa experiência e comecei a ver que não é bem assim, tá? Você pode ver que tem coils aqui com furos de passagem enormes, como é o caso dessas aqui, tá? Eu não sei se vai focar aqui, mas enfim, dá para você ter uma ideia do tamanho. Olha o tamanho do furo disso, ou coils como essa, que tem furos grandes, ou como até do próprio Baby também tem furo, que é a do Sigley. O Sigley usa coil de Baby. E não é verdade. Não funciona com alto índice de VG. Por quê? Porque quando a gente tem a coil aqui, a resistência está aqui.
logo junto da resistência, geralmente as coil heads, o ar passa pelo meio da coil e não tem o algodão no meio. O algodão está sob a superfície, está em volta da resistência. Existe um algodão de alta capilaridade por cima da coil, tá? Tem uma espessura ali. E por cima disso tudo, você tem uma pele. Como se, quando você pega um pad de algodão, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Quando a gente... Mas acho que as pessoas conhecem. Quando você tem a pele do algodão e a gente remove aquela pele, né? Se você olhar aqui, por exemplo, são pacotes de algodão. Não sei se está dando para ver, mas você tem uma pelinha que a gente geralmente tira do algodão. Essa aqui, ó. Tá vendo? Que é uma parte que tem pouca capilaridade e ela fica por cima do algodão de alta capilaridade. Essa película eles colocam para evitar que o líquido retorne e que o líquido caia para o fluxo de ar, que ele passe uma quantidade de líquido. Então cria uma barreira entre o tanque, que aqui está cheio de líquido, e chegar até o meio da coil, aonde ele cairia para a passagem de ar. E eles têm uma película que meio que controla o fluxo de líquido. E isso, se você tem uma alta viscosidade, tem dificuldade para passar. E se você tem dificuldade para o líquido passar dessa película, a alimentação de líquido não se torna constante. Então, não sendo constante, você começa a queimar o algodão. E ele vai queimando vagarosamente. Começa a alterar sabor e a durabilidade da tua coil diminui. Porque uma coisa que eu quero lembrar, já me perguntaram isso várias vezes, a coil não queima. Queimar uma coil head é extremamente raro. O que acontece é que ela vai diminuindo eficiência e você não percebe, porque ela vai caindo a cada dia de pouquinho. Sabe quando você vê um amigo seu que você fala, pô, você emagreceu? Não, não emagreci não. É porque muito tempo que você não vê, você consegue ver a diferença. É exatamente igual. Como todo dia você vai vendo aquela pessoa, você não vê que ela emagreceu. E quando você vê uma semana depois, uma pessoa que ficou uma semana sem ver, né, consegue perceber nitidamente que houve uma diferença. É a mesma coisa. Você está usando a coil head, para você tá perfeito. Fala, não, pô, tá bom, eu acho que mudou um pouquinho, mas tá legal. Quando você bota uma nova e tu fala, nossa, como aquela coil estava ruim. Porque é uma referência. E aí os testes que eu fiz, eu até anotei aqui, porque eu não vou me lembrar. Eu tenho mais testes que eu já tinha começado a fazer isso antes, e esse foi dos últimos dias. Na época eu usei 50-50 e 70-30. Eu não usei 60-40 nem 80-20. Não adianta o pessoal me perguntar, 100% VG, e meu líquido, e minha coil, e meu não sei o quê. Eu estou dando para vocês uma ideia. O que acontece? As coils da Sigley, né, desse T4 lá, que usa uma coil parecida com do Smoke, do Baby. Com 60-40, ela durou 23 dias. Com 70-30, ela durou aproximadamente 17 dias. Com 80-20, ela durou 3 dias. 3 dias. Porque depois disso... Agora, todos esses prazos aqui, eu já estou dizendo assim, já está ruim a coil. A coil já está com gostinho de queimado, já não tem quase sabor, a produção de vapor já teve uma diminuição considerável. Aí nós vamos Vupu, que é esse U-Force aqui. O U-Force com líquido 60-40 aguentou 27 dias. Com 70-30, 18 dias. Agora, com 80-20, ele aguentou 2 dias. Na verdade, no primeiro dia, ele já começou a dar um semi-dry heat e no segundo dia já não tinha condição de usar e a coil realmente foi danificada. O Smoke, com 60-40, ele durou alguma coisa em torno de 15 dias, tá? No 16º eu já tinha assim, não dá mais, tá muito ruinzinho. O 70-30, ele durou 8 dias, pasmem. E olha, isso aqui eu estou dizendo coil head grande, tá? E com 80-20 ele durou 4 dias. Você repara que
ele, engraçado, ele é pior do que os outros na média do 60-40 ou do 70-30, mas em compensação com 80-20, ele é melhor um pouco. Agora, Smoke são coios que realmente não são legais. Elas têm baixa durabilidade. Tem gente que faz macete, enfia alfinete, abre o algodão, tem que tomar cuidado para não chegar na coio. Mas abre, porque o que ele faz? Ele pega esse algodão que está em volta, que é o de baixa capilaridade, e ele pega, enfia o alfinete assim, né? E vai fazendo umas aberturinhas assim, ó, e faz o líquido passar com maior facilidade. Isso é uma técnica. Mas uma vez que a coio, que o algodão interno, que está junto da coio, ele queimou, ou assim, deu aquele chamuscadazinha, ele altera o sabor e aí vai ficar amargando e vai perder capilaridade e vai cada vez piorar mais e mais e mais e mais. Então, eu queria passar essa informação para vocês, tá? Sobre esse teste que eu fiz e funciona bem. Uma outra coisa que você tem que entender é que Coilhead é um método fácil, elas não foram criadas para serem usadas por 30 dias, nenhuma delas. Como isso foi criado para ser usado nos Estados Unidos. Então a pessoa ia numa farmácia ou numa loja de vape hoje em dia, vai lá, compra as Coilheads dela, compra um blister desse aqui, ó, cheio de Coilhead, e troca e usa uma semana e troca e usa uma semana e troca. Então, assim, eles não têm essa preocupação e eles não veem isso. O problema é que pra gente elas saem um pouquinho caro. Se você for ver, tem Coilhead de R$25, né? Então acaba ficando um pouco caro. Agora, você tem que ver que, de um modo geral, as Coilheads, o preço delas gira em torno de R$15, mais ou menos, de 15 a R$20, e elas duram mais ou menos 15 dias, pelo menos. Então, vamos dizer que você use 2 Coilheads por mês. Você usa R$40 por mês. São 4 maços de cigarro. Para uma pessoa que fumava, sei lá quantos maços, mas, por exemplo, eu que fumava 3, para mim isso é nada. Nada. Eu gastava, o que eu gasto de Coilhead, eu gastava por dia de cigarro. Mas tem gente que fica preocupada com isso. Ai meu Deus, agora eu vou ter que gastar R$20 com uma Coilhead e não sei o quê. Vou gastar R$15 com uma Coilhead, mas gasta R$10 com cigarro, pô, brincando, mole. Nem reclama. Compra logo 3 maços, entendeu? Mas não gasta R$15 com uma Coilhead. Eu não concordo com essas coisas, mas enfim, eu acho que iniciante tem que usar Coilhead e depois trocar para um RDA, para um RTA, RDTA, trocar para o que quiser, usar mod mecânico, usar o que quiser, depois que aprende, depois que entende e sabe como usar as coisas, entendeu? Eu uso Coilhead à beça, muito, primeiro porque eu preciso passar para vocês como funciona, como é. E segundo, porque quando eu viajo é muito mais prático. Porque Coilhead é uma coisa que eu pego, troco ali, deu defeito, eu levo uma outra na mochila e troco. Então eu uso bastante Coilhead. E ó, funciona, quer ver? Deixa eu ver aqui se tá... Coilhead, 65 watts. Tá? Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Olha lá, 65 watts. Uma Coilhead que já está em uso há 8 dias. Vai fazer 9 essa aqui. E olha. Nem fiz muito porque... Ou seja, faz vapor, tem sabor. Tem sabor. É só você saber ajustar, fecha um pouco o fluxo, altera um pouco as potências, mas funciona. Então, o assunto de hoje era esse, eu queria falar sobre esses problemas, porque é uma coisa que
Nossa, surge muito. O pessoal... Nossa, agora encheu aqui. O pessoal falando sobre coil head, quanto tempo dura e tal, não sei o quê. Pô, esse líquido eu posso? Gente, eu não posso responder isso. Esse líquido serve? Esse líquido funciona na minha coil head? Esse aí vai funcionar? A pergunta que o nego faz, Milkman, que é 100% VG. Isso vai funcionar? Isso vai funcionar? Eu não tenho como dizer. Eu antes ainda tinha uma referência, porque eu sabia que o tamanho do furo facilitava a passagem de líquido. Mas eu agora estou vendo que tem mudado isso. Então, tem aparelhos desses que mesmo com furo desse tamanhão assim, não passa o líquido mais de 80-20. Não passa. E se você usar o 80-20, vai funcionar, só que a tua coil não vai durar nem 5 dias. Ela vai durar 3, 4 dias no máximo. Então, isso é muito importante saber. Líquido 60-40, tem vários fabricantes com líquido 60-40, não é tão difícil. Tem marcas nacionais com líquido 60-40, que, na minha opinião, é o líquido ideal para ser usado com coil head. Se você usar líquido 60-40 ou 50-50, eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro líquido 70-30 ou até mais. Mas isso é uma característica. Agora, 60-40 vai aumentar o tempo de vida da sua coil significativamente. Muito. Aumenta bastante, tá? Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, tá? Porque eu não quero que esse vídeo passe de 30, porque eu quero que a gente tente fazer umas lives agora mais curtas. Não estou dizendo que isso vai acontecer sempre, mas eu quero tentar fazer umas mais curtas para que eu não precise editar depois, entendeu, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Desculpa aqui o carão. Já tem bastante coisa. Deixa eu dar uma olhada. Fala, Luiz, Anderson Costa, Guilherme do Vale Torres, Marcos, boa noite, Atibaia, um abraço aí pro pessoal de Atibaia, Marcos Aboles, Celso Buzinari, boa noite, Celso, Celso Amigão, Bruno Dias, boa noite, Luiz, vamos que vamos, Best Vape na área. Pessoal, é o pessoal da Best Vape, eles têm inclusive um líquido interessante que é esse daqui, ó. Minha câmera não tá ajustando, não sei porquê, mas enfim, alguma configuração que eu errei aqui. Mas é o FOG, isso em breve vai ter review, é porque eu precisava realmente manter o mesmo líquido. Não dá para fazer um teste de referência trocando de líquido, porque aí não ia ser uma referência. Então eu usei o mesmo líquido o tempo todo até a coil morrer. E aí eu trocava e botava uma outra coil. E aí trocava pro outro. Então eu botei uma coil nova, usei o líquido 60-40, fui até ela morrer. Tirei, botei uma nova, peguei um 70-30, usei até ela morrer. Entendeu? Depois tirei, botei uma nova, usei o 80-20 até ela morrer. E depois troquei e fui para outro fabricante. E fui fazendo isso fabricante por fabricante, entendeu? Boa noite. Luiz Bita, pessoal de Lisboa, um abraço aí para Portugal, o Jorge, o Mário e todo o pessoal aí. Valeu, Luiz. Boa noite, Luiz, e aos demais. Denis Bianchini. Eu tenho dificuldade de saber quando devo trocar minha coil head. Pois é, a dificuldade é porque justamente o sabor... ele vai caindo de pouquinho, então você não percebe. O que você tem que começar a fazer é o seguinte, você você pega a tua coil head, troca e guarda a velha. E coloca a coil nova e experimenta. E você vai ver que, porra, que diferença enorme. Aí você volta a velha, faz essas experiências com 5 dias, 10 dias, 15 dias, para você aprender a conhecer o teu aparelho e a tua coil head e saber até o limite. Para você saber, não, olha, chegou nesse ponto, eu já sei que... Por exemplo, tem algumas coil heads que quando elas começam a ficar ruim, o vapor começa a vir muito quente mesmo. Então, são macetes assim, entendeu? 3 dias é palhaçada, pior que é verdade, cara. É loucura, mas é verdade. Dessa vez não fui eu. Boa noite, meu amigo Goiaba. E aí, tranquilo? O pessoal sempre me zoa com a história. Salve, mano! Carline, Alexandre Rocha. Quanto tempo dura a resistência? Gente, não dá.
Eu não consigo saber de absolutamente qualquer fabricante. Você chuta um fabricante, vai durar tantos dias. Não dá. Eu estou dizendo para vocês, esse teste não era para dizer que o Vupu, que o Force dura tanto, que o Smoke dura tanto. Não, não. A ideia era mostrar para vocês que usando o líquido 60-40, 70-30, 80-20, a mesma coil, no mesmo aparelho, ela vai ter respostas diferentes. Deu para entender? Era essa a ideia. Não é aqui, não adianta vir no coisa e perguntar para mim quanto tempo dura essa, quanto tempo dura aquela. Eu não vou conseguir responder, entendeu? Valeu, Edson. O técnico utilizando o álcool. O álcool, na verdade, é mais para limpar, cara. Não vai salvar a tua coil. Uma vez que queimou o algodão, desculpa, não tem mais como. O algodão queimado não adianta. Se eu pegar esse trapo aqui, esse pano aqui, queimar e depois lavar no algodão, ele não vai voltar a ficar bom. Queimou, entendeu? Quando ela chega num dano, é permanente. As coils cerâmicas, coil head cerâmicas, não tem muito esse problema, tá? Você consegue reduzir potência e continuar vaporando, a porosidade dela parece que ela vai limpando e ela volta. Ela perde um pouco de eficiência, obviamente. Não sei se porque a coil, a própria resistência, o fio, perde um pouco de propriedade, mas a gente sabe que perde um pouco. Meu amigo, você pode falar um pouco sobre os Nick Salt e sobre o problema do ácido benzoico nas Nick Salt? Abração. Não é problema. Não é problema. Cara, eu já falei sobre Nick Salt em outros vídeos, mas tudo bem. Eu acho que esse vídeo era mais sobre coil head, mas como o coil head tem a ver com pod, eu vou falar um pouco aqui. Nick Salt, a nicotina, ela vem em freebase, ou seja, ela é uma nicotina, uma base livre. E ela é extremamente não, ela é alcalina. Então, se você aumenta muito a dosagem de nicotina, ela queimava a tua garganta. Ela intensifica o throat hit junto com o PG, porque o PG também causa o throat hit, mas a nicotina causa mais. E sentir aquele peso. Só que quando você começa a ter aparelhos que vaporam, né, que conseguem vaporizar, né, que você usa um aparelho, você vapora num aparelho que você consegue vaporizar muita quantidade de líquido, você começa aqui passar muita quantidade de nicotina e ela começa a queimar a tua garganta. E aí, o que criaram? Pegaram a nicotina, que é alcalina, e misturaram ácido benzoico nela. E aí estabilizaram a nicotina. Quando você pega uma substância alcalina e mistura com ácido, ela faz um sal. Ela vira um sal. Quando se combina, ela vira um sal. É igual você pegar soda cáustica com ácido clorídrico. Quando você mistura, vira sal de cozinha e água. Tá? Ou seja, duas substâncias extremamente tóxicas e quando são misturadas, são neutralizadas. E o que acontece? Eles misturam ácido benzoico e neutralizam a alcalinidade da nicotina. E aí você consegue ter níveis de nicotina mais altos do que você conseguiria ter na nicotina em freebase. Basicamente é isso, tá? E elas foram criadas para serem usadas em pod, tá? Não é para usar nisso aqui, a não ser que seja assim. Nick Salt de 3 miligramas. Aí é a mesma coisa que nicotina de 3 miligramas. Né? Mas essas Nick Salt de 15, 25, 35 miligramas por ml não pode ser usado nisso aqui. Tem que ser usado em pods como esse daqui, por exemplo. Tá? Esses pods, tem alguns aqui atrás. Aqui, tá? Vamos lá. Cara, nicotina é vasoconstritor, é a pergunta que o Marcos Caiado está falando, se existem males da nicotina além da dependência. O que eu sei é que ela é vasoconstritor, mas causa aceleração do batimento cardíaco, algumas coisas, mas ainda estão estudando, tem vários estudos, inclusive teve um congresso sobre nicotina em Varsóvia, na Polônia. Um amigo nosso que tem um canal ele tem um blog também, ele foi lá e trouxe bastante informação. É normal o gosto disso ficar horrível quando você troca de sabor. É normal, porque na verdade você está misturando dois líquidos e às vezes a mistura é ruim.
Ficou uma mistura, sabe, que não ficou legal. Cara, não tem muito jeito. Eu gosto de trocar desse jeito. Eu deixo ir até quando ela já tá quase assim, vai dar dry heat. Aí eu troco de líquido. Aí eu vou vaporar um pouquinho, vai ficar meio ruinzinho, logo depois limpa. Assim, se você puder, você tira, deixa de molho na vodka, porque álcool não é qualquer álcool que é legal. Vodka é um álcool que, se você ingerir ou se tiver alguma substância, não vai te fazer tão mal. Então você deixa mergulhado no álcool por algum, sei lá, umas 6 horas, 12 horas. Depois você tira e deixa secar, e deixa ela secar completamente. E aí volta e aí usa. E aí, para isso, você teria que ter mais de uma coil, né? Vamos lá. Oi, meu Chico está com problema, cheque bateria. Sabe arrumar? Cara, procura Maurício Moraes ou então Rocast DF. No Instagram tem esse. É um de Brasília, é o Rogério de Brasília. Vamos lá. Coil de 03. O pessoal, o Afonso, que perguntou sobre o Stick 200 dele que está com defeito. Vou dar uma procurada. As coils do Vaporessa, você tem uma ideia? Alguma. As coils cerâmicas da Vaporessa, as Cecel, duravam pra caramba. Duravam 30 dias brincando. Miada, uso até Max VG na minha PEN. Sub. Cara, não concordo não. Não concordo não. Eu acho que você usa, mas ela deve ficar bem ruinzinho, cara. Melhor resolução para coil velho, infelizmente, é lixo. Isso tem toda a razão, Gabriel. Não tem coisa. Infelizmente, não tem jeito. Tá? Agora, você pode usar com Max VG. Dependendo da coil, tem coils que aceitam melhores do que outras, tá? Isso é óbvio. Só que o que eu percebi é que o tempo de vida cai demais. Cai demais, demais, demais. Tem uma história, eu lavava as coisas e achava que melhora o vapor, mas depois percebi que ficava pior. É verdade, é verdade. Você não consegue salvar, cara. Não usar algo para limpar o queimado, e sim para clarear a coil que vai escurecendo com o tempo e, teoricamente, melhorar o sabor produzido. Na verdade, você limpa o algodão, você não limpa a coil. Porque para você limpar a coil, você teria que dar um dry burn de novo. E ela tá com algodão em volta dela, você não vai conseguir. Porque para você queimar o gunk, a sujeira que está em volta da coil, tem que ter uma temperatura mais alta e fritar aquilo e lavar completamente. O que você consegue com álcool é você conseguir retirar uma parte da sujeira que está no algodão. Só que o algodão, ele perde propriedade quando ele vai sendo aquecido e ele perde capilaridade. Então, o problema é a capilaridade, tá? Você pode até limpar, ele pode ficar branquinho, branquinho, mas ele não é mais o mesmo algodão. Ele não consegue transportar o líquido com a mesma velocidade e eficiência que ele transportava antes, entendeu? Álcool de cereal, falou aqui, pode ser, além da vodka, pode ser álcool de cereal, álcool de arroz ou de qualquer outro cereal. Usa microenxurros de boa com Coilhead, usa vaporeza revende, deixa o fluxo no meio e tem bastante sabor, pelo menos para mim. Sim, tem. O problema não é esse, o problema é durabilidade. Tá bom, faz uma experiência, usa o churro e vai até tua coil morrer, ok? Até você falar assim, não dá mais para eu vaporar com essa coil. Tá péssima, tá? E toma cuidado porque a tua referência vai mexendo. Depois você pega um líquido assim, ó, 60-40 e usa. E me diz quanto tempo dura e depois a gente fala. Porque não dá, você tem que ter a referência, você tem que fazer o teste. Senão, não adianta. Você vai ficar falando, funciona, não funciona, eu vou dizer que não funciona, você vai dizer que sim. O que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que não funciona, eu estou dizendo que dura menos a coil. Eu não estou falando de funcionar ou deixar de funcionar. Estou falando de durabilidade. O assunto de hoje é durabilidade de coil. Como ela se comporta dentro das... para cada proporção de líquido, você entendeu? Cada proporção tem um impacto direto sobre a durabilidade da coil. Álcool de cereais, para limpar coil head, álcool de cereais, Cíntia. Pode secar coil no sol? Pode secar coil no sol, não tem problema não. Tal...
Cara, Mesh, o Marcos falando sobre Mesh, eu não gosto, ainda não vi nada bom de Mesh. Se você rodar o YouTube, você vai ver um monte de YouTuber falando mal de Mesh, Coio, tá? Então, não acho muito legal mesmo, não. Como assim atualizar o vape? Como atualizar o vape? Não entendi. Cara, preciso comprar bateria para ele. Ele tá carregando, mas se tira da tomada não liga. É um Smoke Priv. Ele tem bateria. Se você tira da tomada e ele não liga, cara, é porque a bateria dele morreu. E aí, grande João do Vapor Club. O João tem um canal também no YouTube muito legal, Vapor Club BR. Um abraço, João. Rafa Souza tem um intervalo padrão para os puffs para preservar a integridade da Coilhead. Sim, isso é uma verdade também. O Rafael Souza está dizendo, a gente não ficar igual um tarado. Você quer ver você tomar um dry hit? Ah, boa, boa, Rafa. Quem foi que falou que usa Max VG, não sei o quê? Eu agora esqueci o nome. Gente, desculpa, é gente pra caramba, vocês não têm ideia. Marcos Caiado. Acho que foi o Marcos Caiado, isso. Pega o teu Vape Pen com Max VG, agora tem que ser Max VG de verdade, não pode ser líquido falso, porque os clones são 70-30. Você pega um clone de Milkman, ele é 70-30, ele não é Max VG. Mas vamos lá. Você bota o Max VG e faz isso aqui, ó. Eu quero ver se você não vai tomar um dry hit. Duvido que você não vai tomar um dry hit. Esse líquido que eu estou usando aqui é um líquido 70-30. Não é 60-40. É outro líquido. Já acabou esses aqui, eu estou usando outro. Por isso que eu consigo fazer isso. Se eu botar um 80-20, eu não conseguiria fazer isso com essa Coilhead. Não consigo. Não consigo. E Max VG, de jeito nenhum. Na terceira ou quarta puxada, eu já estaria tomando. Você não toma um dry hit, gente. Não é dry hit. Dry hit é aquele que queima, que, porra, chega a descer uma lágrima. Não é dry hit, é semi-dry hit. Você sente que amarga e que está ligeiramente queimado, tá? Vamos lá. Não quer tomar dry hit não, né, Marcos? Então, pessoal, eu vou... Desculpa, ficou bem curtinha essa live, tá? A maioria do mercado é 70-30, é verdade. Então, ou seja, o mercado está se modificando e está esquecendo as coilheads. Isso é uma constatação. Agora, tem bastante fabricante, cara, com 60-40, tá? Por exemplo, essa empresa aqui, a Melo, por exemplo, o frasco já está meio danificado, mas a Melo, Melo Vapor, ela faz o mesmo líquido com 60-40, 70-30, 80-20. Isso é inteligente. Isso é inteligente. Tá? Agora, para redução de custo, muitos fabricantes fazem isso. Por exemplo, a BR Liquid usa 60-40 em todos os líquidos. Por exemplo, a Radiola tem líquidos 80-20, tem líquidos 70-30 e eu acho, não sei se tem 60-40, mas enfim, cada fabricante tem suas características, entendeu? E para Coilhead é complicado, tá? Termina a live. Não. Porra, João, agora que tu chegou, mano, caraca, não posso, tô fazendo essas lives, minhas lives estão ficando com 1h30, bicho. Não tem condição. Ninguém assiste depois. Só quem tá aqui que vê. Entendeu? Vai ter o sorteio. Gente, eu vou aproveitar que agora tá mais cheio. Para quem não pegou no início, 3 coisas que vão acontecer. Primeiro, eu vou voltar a repetir o que eu falei no início.
eu vou ter que pegar as lives por uma questão do YouTube, de algoritmo deles lá, não sei o quê, e eu vou ter que dar uma reduzida nesses vídeos. Eu vou fazer uma edição e pegar as lives que tem 1 hora e pouco e limpar elas e deixar elas com 30 minutos. Então, quem não viu a live por inteiro, não vai conseguir ver mais. Eu vou começar a remover elas e substituir pelos vídeos editados. Obviamente, sempre que eu fizer uma live, eu vou deixar ela gravada, ela vai ficar por um tempo gravada e depois eu vou, passado, sei lá, uma semana, 10 dias, 15 dias, eu não sei ainda, eu tô vendo, eu vou subir os vídeos editados, tá? E aí ela morre, a live some, a completa. Mas os melhores pedaços dela, a explicação, o tema principal vai estar lá. A outra coisa é sobre o sorteio. Gente, eu quero fazer o sorteio de 10 mil, já separei o material, os produtos que eu vou usar, que eu vou fazer o sorteio, mas eu estou tentando ver como fazer, porque no YouTube não pode fazer sorteio. O Instagram também está dando problema. Quem está fazendo sorteio, alguns canais, alguns não, vários, foram derrubados por estar fazendo sorteio. O Instagram também não permite. Ele simplesmente fechava os olhos e a gente fazia. Mas agora eles estão fiscalizando e estão tendo problema. A outra coisa é a respeito... Eu não sei se tem outro lugar, assim, se der uma ideia aqui, entendeu? De ver um outro lugar onde a gente pudesse fazer sorteio. Enfim, vamos ver, mas eu quero fazer. Esse sorteio vai acontecer imediatamente no primeiro ao vivo. Eu gostaria de fazer o sorteio antes e para poder anunciar também aqui no ao vivo. Eu rodar o vídeo aqui. Eu não sei se eu vou poder, eu tô vendo como é que eu vou fazer isso, tá? Mas vai ter sim sorteio, gente, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É verdade que o juice mais escuro queima mais rápido as coias. Tem uma lenda sobre isso. Eu não posso ter, não tenho absoluta certeza sobre isso, não. O que eu sei é que líquidos que são feitos de maceração, extração natural, que não são quimicamente gerados, como, por exemplo, esse líquido da caravela, que é um líquido de chimarrão, ele tem resíduo. Mesmo que você não veja, tá? Fica turvo. É igual cerveja de trigo, que não tem, fica resíduo do trigo, é exatamente igual. E aí o que acontece? Essas partículas vão colando lá na coil e sujam mais rápido. Esses tipos de líquido. Tem vários, né? Aqui no Brasil, acho que esse é um dos que eu conheço mais. Não sei se tem outro. Talvez a Gaia tenha, não sei. Enfim. Vamos lá. Zona vou fazer... não sei. No Insta. Pois é, mas... tem Twitter, mas Twitter, a maioria das pessoas não estão no Twitter. Ninguém vai no Twitter, pô. Brasileiro não usa Twitter. Eu tenho Twitter, mas... Enfim, deixa eu tô vendo aqui. Faz uma rifa pela Caixa Econômica Federal, pode ser. Enfim, pessoal, para quem precisa de sabor, qual a melhor proporção? 60-40. Para sabor, 60-40. Quanto mais PG, o PG ele é um condutor de sabor, então ele ajuda. Se você tem mais PG, para você fazer um líquido de alto VG com sabor, não é fácil. É uma técnica um pouco diferente, tá? Apesar das pessoas acharem, mistura aí e tal, não é fácil. Tenta fazer em casa um líquido 100% VG, você não vai conseguir, você não vai achar nem as essências, todas as essências da tua receita em VG, dissolvidas em VG. É complicado, é complicado. Você só vai conseguir achar nicotina dissolvida em VG e VG, mas as essências, só a Rio Flavor, sei lá, tem umas 2 ou 3 empresas. É complicado. Enfim, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Obrigado por todo mundo que compareceu. Eu queria mais era dar esse recado. A live de hoje realmente vai ficar um pouco curta. A gente não teve nem muito tempo de bater papo, tá? E dizer isso. Quem quiser ver a live integral, corre porque elas vão sair, tá? Elas vão ser enxugadas, eu vou dar uma reduzida nelas. E vai ter o sorteio sim. Um abraço,
e até o próximo vídeo, pessoal.